segunda lei de Mendel. Bom, galera, segunda lei de Mendel. Você que está me ouvindo, você que está me vendo, segunda lei de Mendel, ela compreende o que nós chamamos casos de dihibridismo. Por que dihibridismo? Vamos recapitular. Na primeira lei de Mendel, você analisava, né, em cima do que Mendel descreveu, cruzamentos de seres, aonde Mendel analisava apenas um caráter por cada cruzamento, né? E o cruzamento da chamada geração F1 para da geração F2 era feito entre indivíduos que eram heterozigotos para um par de gene, portanto monohíbridos, daí monohibridismo. Híbrido, na linguagem mendeliana, significa um indivíduo heterozigoto hoje. Bom, na segunda lei de Mendel, Mendel, através dos cruzamentos, ele pretende entender o que ocorre quando você analisa mais de um, ou acompanha mais de um caráter em cada cruzamento, né? Então eu vou analisar, segundo o princípio da primeira lei de Mendel, mais de um par de fatores, mais de um par de genes ao mesmo tempo em um cruzamento. Mendel realiza esses experimentos para comprovar aquilo que ele já imaginava, que cada par de gene, chamado por ele par de fator, condicionava uma característica, e esse par de fator era independente, independente do outro par de fator. Como é que ele pôde provar essa ideia, né, essa hipótese que ele havia levantado, né, através dos seus experimentos? Então vamos lá, dá uma olhadinha aí, ó. Segunda lei de Mendel, de hibridismo, também conhecido como a segregação independente de dois ou mais pares de genes. Perfeito? Então vamos lá. Se você acompanhar ali, vai aparecer agora na tua tela a representação da geração parental. Então dá uma olhadinha aí, ó. Eu estou escolhendo duas matrizes, né? No caso, uma planta produtora de sementes de aspecto liso e de cor amarela. Então a semente amarela e lisa. Sabemos dos cruzamentos mendelianos de primeira lei que essas duas características são dominantes, a amarela e o aspecto liso. Ao lado você tem a semente verde e de aspecto rugoso, então a verde e rugosa. Muito importante você lembrar, esse é o primeiro cruzamento, portanto, esta geração parental é formada por indivíduos puros, portanto, homozigotos. Só que agora você está trabalhando com duas características, cada uma condicionada por um par de genes. Portanto, esse indivíduo tem que ser homozigoto para os dois pares. No caso da semente amarela e lisa, homozigoto dominante para os dois pares. No caso da semente verde e rugosa, recessivo, né, para os dois pares de genes. Bom, ao realizar um cruzamento desse, como é que eu vou trabalhar? Se eu utilizar a tabela de cruzamento, o quadro de cruzamento, eu vou montar o cruzamento da seguinte forma. Geração parental. Bom, agora eu vou ter que estabelecer o genótipo. Então vamos usar a mesma regra, a inicial da característica recessiva como a letra usada para indicar o gene. Então, verde e rugosa. Então, Vzão, par de gene que condiciona a cor amarela. Rzão, o par de gene que condiciona o aspecto liso. E a verde e rugosa, como é recessiva, Vzinho, Rzinho. O grande problema aqui é você entender como agora eu vou encontrar os gametas. Porque, veja bem, na primeira lei de Mendel você tinha só um par de gene. Tendo só um par de gene, você sabe que para um gameta vai, no caso, o Vzão. E para o outro iria o outro Vzão, né? Você separa, analisando ali o primeiro par dessa semente amarela lisa. Então como é que eu acho agora? É o que nós chamamos de endocruzamento. Os genes serão embaralhados do próprio indivíduo. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Uma forma de você visualizar bem isso é o que você vai ver agora na tela. Olha lá. Eu coloquei o Vzão e o Vzão. E coloquei o Rzão e o Rzão. Então eu estou juntando, ó. Eu estou pegando o primeiro Vzão e juntando com o primeiro Rzão. O primeiro Vzão e unindo com o primeiro Rzão. A mesma coisa eu faço com outro par, né? Com outro V e os R's. O que eu consegui aí? Gametas, no caso, todos iguais, porque esse indivíduo tem a sua carga genotípica homozigótica, né? Então, ó, Vzão é Rzão, Vzão é Rzão, Vzão é Rzão, Vzão é Rzão. Todos iguais. E
Como eu sei que isso está correto? Simples. No gameta você sempre tem que ter a metade da carga genética da célula somática. Perfeito? Perfeito. Se eu tenho 4 genes, vou ter que ter 2. E como cada par se separa independente, tem que ter um de cada par. Então é só realizar as combinações. O mesmo realizo agora, eu faço com a semente verde rugosa. E vou encontrar, né, no caso, como ela também é homozigota, você encontra sempre o mesmo tipo. Então, apesar de 4 gametas, você conseguiu apenas uma variedade, um único tipo. Ao colocar na tabela, veja lá, ó, estou colocando agora em cada quadrinho. Lembra que na primeira lei você tinha um traço separando, né, os genes, mas os genes de um mesmo par. Agora em cada quadrado eu coloco a combinação dos gametas obtidas. E dentro da tabela eu vou recombinando e formando o quê? A combinação resultante possível de descendência para esse cruzamento. É óbvio, você percebeu, se eu estou cruzando um duplo dominante com um duplo recessivo, né, e o dominante duplo homozigoto, você vai obter o quê? 100% de sementes amarelas e aspecto liso, porque o Vzão indica o amarelo, o Rzão o liso, são genes dominantes, mas todas são heterozigotas, são duplo heterozigotas, ou como Mendel se referia, são todas dihíbridas. Por que eu realizei esse cruzamento? Porque através do cruzamento parental eu obtive a F1. Agora, seguindo o mesmo raciocínio da primeira lei de Mendel, eu vou cruzar 2 indivíduos dessa tabela, 2 indivíduos da F1. Né? Ou, como você encontra em alguns exercícios, vou fazer uma autofecundação de um indivíduo dessa tabela. Então vamos lá. Eu vou pegar então 2 sementes amarelas lisas, né? Claro, na prática eu vou plantá-las, vou esperar que ela cresça, mature para a fase sexual, para daí então realizar o cruzamento. Aqui nós estamos então já economizando, né? Queimando etapas. Então olha lá, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Só que agora fique ligado, você tem em cada carga, na verdade, 2 tipos de gameta, né? Em cada par ali, ó. Você vai ter 4 variedades. Então, ao fazer o endocruzamento, as combinações, olha a diferença. Você bota o Vzão e o Vzinho. Bota o Rzão, bota o Rzinho. Olha lá, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho. Faz a mesma coisa para o Vzinho. Repete o Rzão, repete o Rzinho. Isso é uma forma de você resolver. Ou você pega direto. Primeiro Vzão com o primeiro Rzão do mesmo indivíduo. Primeiro Vzão com o Rzinho do mesmo indivíduo. Depois, você pega o Vzinho, combina com o Rzão, Vzinho com Rzinho, tudo do mesmo indivíduo, um endocruzamento. Dessa forma eu consigo, nesse caso, olha lá, ó, você agora conseguiu 4 variedades de gametas quanto à carga genotípica. Eu tenho um gameta que é Vzão, Rzão, um gameta que é Vzão, Rzinho, um gameta que é Vzinho, Rzão e um outro gameta que é Vzinho, Rzinho. Faço o mesmo com a outra semente, né? Encontrei os mesmos gametas e coloco na tabela. Agora olha o que vai acontecer nas combinações. Olha lá. Amarela lisa, amarela lisa, amarela lisa e amarela lisa. Primeira coluna, todas amarelas lisas. Segunda coluna, amarela lisa. Opa! Surgiu aqui a novidade. Uma mistura, ou seja, característica de uma com característica de outra, né? Ó, verde ou amarela? Amarela, só que rugosa. Então, eu consegui misturar uma característica dominante com uma recessiva. Olha lá. Aqui volta a amarela lisa e aqui volta uma amarela rugosa. Criei uma variedade nova. Ela não existia. Ok? Aqui, na próxima, né, na terceira coluna, você tem o quê? Você tem a amarela lisa. Amarela lisa. Segunda. Terceira, você tem a verde rugosa. É isso? Verde lisa. Verde rugosa, duplo recessivo. Aqui você conseguiu. Primeira característica recessiva, que é o verde. Mas a segunda dominante, que é o aspecto liso. Então, de novo, uma nova variedade, uma mistura. O quarto indivíduo dessa terceira coluna, nós temos outra verde e lisa. Na última coluna, primeira quadradinho, você vai ter o quê? Amarela lisa, depois amarela rugosa, verde lisa, e aí sim, o último indivíduo, o totalmente recessivo, verde rugoso. Tranquilo? Olha só, então eu consegui variedades, eu aumentei o número de variedades. Então,
aumentei o número de genes combinantes, vai aumentar o número de características. O que a gente pode obter daqui? Proporção fenotípica. Então, qual é a proporção fenotípica na F2 para o dihibridismo? 9, 3, 3, 1. O que quer dizer esse 9, 3, 3, 1? 9 16avos, porque você tem 16 indivíduos ali resultantes, 3 16avos, 3 16avos e 1. Então vamos lá. O primeiro 9 representa o número de dominantes para ambos os pares, né? Então, seria a amarela e lisa. Se nós contarmos a tabela, nós temos exatamente, olha lá, na primeira coluna, 1, 2, 3, 4. Depois da segunda coluna, 1, 2. Na terceira, 1, 2. E na quarta, 1. Somando 9 indivíduos que são dominantes para o primeiro par, dominantes para o segundo par. Agora, o que é o primeiro 3 que aparece na proporção? O número de indivíduos que continuam sendo dominantes para o primeiro par de gene, mas apresentam característica recessiva para o segundo par. Portanto, no problema, a amarela de aspecto rugoso. Temos 3 indivíduos. O outro 3 você inverte agora. O primeiro par, característica recessiva. E o segundo par, uma característica dominante. Portanto, verde, recessivo, mas de aspecto liso. Temos 3 indivíduos. E apenas um indivíduo que manifesta o caráter duplo recessivo, né? Verde e rugosa. Tranquilo? Isso é para mostrar como Mendel... E o que ele concluiu disso? Ele concluiu que cada par de fator se segrega ou segrega-se, separa-se, independente do outro. Por isso, esse número de combinações. Hoje nós sabemos. Por quê? Porque cada gene, olha lá, o Vzão e o Vzinho está em um par de cromossomo. Né? Você tem um par de cromossomos homólogos aonde eles atuam. O Rzão, Rzão, ou seja, o gene para o aspecto, ele está em outro par de cromossomos. Como a separação na meiose desses pares é aleatória e independente, você cria um número maior de gametas. Uma variedade maior de combinações vai acabar resultando de cruzamentos obedecendo depois em exercícios sobre esse assunto. Como o primeiro par é independente do segundo, eu posso resolver problemas de segunda lei usando a primeira lei. Como é que eu faço isso? Eu pego o primeiro par, que nesse caso é o Vzão, Vzinho, pego o segundo par, Vzão, Vzinho, e cruzo os dois separados. Pego o Rzão, Rzinho, e cruzo com o Rzão, Rzinho da outra semente, também separado. Então eu vou ter 2 cruzamentos mendelianos de primeira lei. Bem mais fácil, tabelinha mais curtinha, com 4 combinações. Depois, eu só preciso juntar os resultados. Se eu quiser uma verde rugosa, eu vou ver a proporção de verde no primeiro cruzamento, de rugosa no segundo cruzamento, e realizo uma multiplicação dessas proporções. Assim eu chego ao resultado. Isso vai ficar claro na resolução de alguns exercícios. Tranquilo? Então vamos lá. E nessa aula ainda, vamos fazer uma análise de heredogramas. O que é um heredograma? Heredograma, ou árvore genealógica, ou ideograma, é uma forma de você montar cruzamentos, né, como um mapa cromossômico, usando uma simbologia. Você está vendo aí na tua tela justamente isso. A análise de heredograma, você está vendo uma árvore genealógica. Então vamos lá. Você tem indicado linha 1, linha 2, linha 3. Linha 1, você tem indivíduo 1, 2, 3, 4. Linha 2, você tem indivíduo 1, 2, 3, 4. Linha 3, você tem indivíduo 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Essas linhas indicam as gerações dessa família. O indivíduo 1, olha bem a forma de análise, de leitura. O indivíduo 1, 1 e o indivíduo 1, 2 tem um cruzamento entre eles. Tem um cruzamento entre eles, beleza. O indivíduo 1, 3 e 1, 4 também estão cruzando. Desse cruzamento, descendência. O primeiro casal teve um filho, que é o 2, 1. O segundo casal teve um outro filho, no caso, o 2, 2. Só que você está vendo simbologia quadrado e círculo, né? Você está tendo quadrado para o homem e o círculo para a mulher. Tranquilo? Tranquilo. Só que o casal 1, 3 e 1, 4 também teve um menino, que é o indivíduo 2, 3. Esse indivíduo 2, 3, por sua vez, cruza com o indivíduo 2, 4. Uma mulher que aparece ali. Né? Pode notar, ela não tem traço de ligação com nenhuma das duas famílias. Ela veio de fora. Desse cruzamento, eles tiveram um filho, uma menina,
que é o indivíduo 3, 4, tá? Tranquilo? Tranquilo. E o indivíduo 2, 1 e 2, 2, cruzando, tiveram 3 meninos, o 3, 1, o 3, 2 e o 3, 3. Se você observar a linha 3, você vai ver que o indivíduo 3, 3 tem 2 traços unindo ao indivíduo 3, 4. O que significa 2 traços? Duplo casamento? Não. Significa casamento, cruzamento com consanguinidade. Significa que eles têm parentesco, grau de parentesco. Na árvore genealógica que você está vendo aí, você tem o grau de parentesco bem claro, né? Eles são primos. Ok? Traço duplo, vamos ver daqui a pouco umas simbologias mais usadas. O traço duplo sempre indica cruzamento consanguíneo. Agora, o que eu quero que você preste bem atenção, nessa árvore genealógica, 3 indivíduos foram marcados em negro, né? O indivíduo 1, 2, o indivíduo 1, 4 e o indivíduo 3, 4. Sempre que você marca um indivíduo, esse indivíduo possui uma característica fenotípica que difere dos demais. Então, eu estou afirmando a vocês que o indivíduo 1, 2, 1, 4 e 3, 4 tem um fenótipo diferente dos demais. A maioria dos problemas que envolvem heredograma em genética, uma das coisas que eles vão sempre te indagar é, nesses casos, o fenótipo desses indivíduos que foram afetados, estão marcados, ele é condicionado por gene dominante ou recessivo. Como é que você vai afirmar isso? Então, acompanha comigo uma coisa muito importante. O indivíduo, cruzamento do indivíduo 1, 1 com 1, 2, pouco nos orienta. Também um 1, 3 e um 4. Mas se você observar o cruzamento 2, 3, linha 2, indivíduo 3, linha 2, indivíduo 4, você está vendo um cruzamento. Dá uma olhadinha bem nos dois agora. Os dois não estão marcados em negro. Os dois não foram pintadinhos. Portanto, os dois têm o mesmo fenótipo, ok? Indivíduos de mesmo fenótipo cruzaram e tiveram um descendente de fenótipo diferente. Quer dizer que o 4 tem um fenótipo? Vamos tentar dizer assim, ó, a característica dos pais, exterior, o fenótipo, é diferente da obtida no filho, no 3, 4, na menininha. Como isso é possível? Fácil entender. Significa que os pais são dominantes, heterozigotos. Isso permite que o gene recessivo de um, ao encontrar o gene recessivo do outro, produza um descendente com fenótipo diferente dos pais. O contrário não dá. Se eu pensar que 2, 3 e 2, 4 são recessivos, como você explica um casal recessivo, que tem só um tipo de gene para essa característica, produzir um filho diferente deles, com um fenótipo diferenciado? É como se eu estivesse dizendo para ti que 2, 3 e 2, 4 são albinos e tiveram um filho de pigmentação normal, que é o 3, 4, a menina. É inviável pela genética clássica. O contrário é possível. Um casal de pigmentação normal tendo um filho albino, desde que ambos sejam heterozigotos. Já vimos isso em primeira lei. Chance de socorrer em um cruzamento padrão, 25%. Entenderam? Então, nesse caso, a característica apresentada na árvore, ela é uma característica condicionada por um gene recessivo. Então, lembra, pais iguais. Como assim pais iguais? 2, 3... 2, 4, tem mesmo fenótipo. Produziram um filho com fenótipo diferente. O 3, 4, a menina que aparece aí. Isso é possível quando os pais são dominantes, heterozigotos, e o filho diferente é o recessivo. Se ele foi pintado, ele está dizendo para ti que todos que estão pintados têm a mesma característica. Portanto, essa condição expressa na árvore é uma condição de gene recessivo. Ok? Na resolução dos problemas, nós vamos entender um pouco melhor, você vai conseguir acompanhar melhor a interpretação de árvores genealógicas. Agora aparece o quê? Uma imagem mostrando a simbologia mais usada com maior frequência, portanto, em árvores genealógicas. Então aí você tem a lista. É importante você gravar, apesar de em muitos vestibulares não caírem simbologias muito difíceis, né?
quadradinho representa o sexo masculino, o círculo feminino. O que seria o sexo não identificado? É quando o problema não afirma qual o sexo do indivíduo. Aí você usa o losango, ok? Indivíduo afetado, cuidado, não é o recessivo, porque uma herança pode ser dominante e causar, por exemplo, polidactilia. O indivíduo tem 6 dedos, foge do que nós consideramos padrão normal, mas é, por incrível que pareça, condicionada na genética por um gene dominante. Então o indivíduo vai ser dominante e vai ser pintado em uma árvore genealógica se eu quiser estudar essa característica. Quando eu uso círculo e o 2 ou qualquer outro número, quadrado 3 ou qualquer outro número, eu estou indicando a vocês o número de filhos desse sexo. Tá? Então, por exemplo, círculo com 2, quer dizer que teve 2 filhos do sexo feminino. Quadrado com 3, 3 filhos do sexo masculino. Traço completo, falecido. Ali, o círculo com a bolinha no centro indica uma mulher que porta um gene para uma determinada característica. No caso, são as heranças heterossômicas, né, ou sexuais, como hemofilia, né, heranças onde o gene encontra-se no X. Ela pode ter o gene, mas não manifestar o problema. Ok? Outra coisa importante que você tem que observar é justamente ali, ó, onde diz propósito ou probando. O que é o propósito ou probando? É quando numa árvore você indica o indivíduo com uma seta dizendo é a respeito dele que nós vamos analisar aqui. É ele o nosso alvo de estudo, ok? Ali a representação de uma família e uma marcação interessante. Aqui existem versões diferenciadas para gêmeos, ok? Mas uma muito frequente em vestibulares é essa que você está vendo aí, né? Um único ponto, 2 traços, menino e menina, sem traço entre eles, gêmeos dizigóticos ou bivitelínicos. O mesmo ponto, 2 traços, mesmo sexo, importante, com traço entre eles, gêmeos monozigóticos. Ó, o traço entre eles indica que são monozigóticos. Portanto, cuidado, não podem, nesse caso, ter sexo diferenciado, ser um diferente do outro quanto ao sexo. E por último, o traço duplo, que já havíamos falado, casamento consanguíneo, né? União consanguínea. Beleza? Beleza. Então, vamos resolver exercícios referentes a esse conteúdo, que tudo vai ficar mais claro. Valeu?